Boa tarde, minha gente. Como é que vocês estão? Então, nossa aula de arte de hoje, nós vamos continuar explorando o dadaísmo. Semana passada, nós estudamos o dadaísmo um pouquinho e nós vimos que esse movimento foi um movimento de reação e protesto com a situação, com aquela turbulência da Primeira Guerra Mundial. Então, o horror ocasionado, os conflitos entre nações ocasionados na Primeira Guerra Mundial, certo? No século XX, em 1914, né? Ela se refletiu na arte. E o que os artistas fizeram através desse movimento foi justamente um grito de protesto. Eles vêm com o dadaísmo e ele é um estilo que ele é considerado uma forma de anti-arte, onde a arte nega a si mesma. Ou seja, aquela arte perfeita que tentava representar a realidade ou criar cenas perfeitas em suas telas ou em suas esculturas, o dadaísmo vem expondo o contrário. Eles vêm provocando uma reação, uma crítica do observador, ou seja, aqueles que encontravam com obras de arte dadaístas, eles tinham opiniões às vezes divergentes de uma pessoa para outra, porque cada um interpretava a seu modo, e o dadaísmo veio com obras onde elas foram exaltadas ou muito criticadas. E o que acontecia? O dadaísmo ele se refletiu apenas em telas? Não. O dadaísmo ele se reflete em esculturas, ele se reflete no teatro, na linguagem, na literatura. E o que acontecia com esses artistas era, o que eu posso dizer, a intenção deles era ser ouvido num período onde tudo era muito bruto, na nossa linguagem mais informal. Era uma truculência muito grande. Nós sabemos que muitas pessoas morreram, foram perseguidas, e o que eles faziam era uma crítica através da arte. E o niilismo e o Hermès, o que é que eles fizeram? Eles fizeram um aprofundamento socio-histórico do período e eles tentaram radicalizar nessa produção artística. Então, essas obras de arte, elas foram expostas, como por exemplo, nós temos uma obra de arte chamada Fonte, e nada mais era que um mictório, uma privada. Então, para muitos, foi uma inquietação na sociedade. Uns acharam, que boa essa crítica, foi muito bom. E outros criticaram a obra, né? De forma negativa. Nós temos também a roda, que nada mais era que uma roda num banco de bicicleta, uma roda de bicicleta em um banco de madeira, que é uma coisa que a gente pode até dizer, mas isso é arte, qualquer um pode fazer. Então, esses artistas queriam provocar a inquietação do público realmente. E o que aconteceu? Eles conseguiram. Então, aconteceu um fato histórico, que foi a Primeira Guerra Mundial, existiu
a sensibilidade da sociedade de modo geral, e os artistas tentaram provocar e gritar e fazer um protesto através de suas obras de arte, e conseguiram. Que bom, né? E o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos produzir um texto. Ah, tia, não quero preguiça. E o que nós vamos fazer? Olha, vocês vão produzir uma narrativa, uma crônica, tá? Uma crônica, ela vai narrar um acontecimento do cotidiano, ou algo que já aconteceu, ou algo que poderia acontecer com qualquer pessoa. Seria algo fácil de acontecer com qualquer pessoa, tá? E vocês vão pegar e criar, imagine uma narrativa do cotidiano de um artista dadaísta, ou um artista do movimento dadaísta, ou do dadaísmo. Ou seja, vocês vão ser escritores de uma narrativa onde vocês podem participar como narrador-personagem na primeira pessoa, ou não, vocês podem optar por fazer uma narrativa na terceira pessoa e vocês não serem personagem dessa história, apenas o artista. E ela pode ter uma linguagem formal, bem leve, ela precisa ter começo, meio e fim, ela pode ter um toque de humor e vocês vão retratar um acontecimento do cotidiano de um artista dadaísta, tá? Vocês podem usar o nome de algum desses artistas do dadaísmo que nós temos no nosso livro, tá? Bom, nós temos Duchamp, nós temos Tristan e por aí vai. Vocês podem usar um deles e contar uma narrativa de um dia de um artista dadaísta, tá? De uma dessas produções, vocês podem utilizar aí Duchamp como foi o artista que criou a fonte e roda. O que é que vocês vão fazer? Vocês podem imaginar como pode ter sido o burburinho quando esse artista criou essas obras. Então, dadaísmo foi movimento de inquietação, de crítica, de provocar o público, a sociedade, através da arte. Ou seja, era a arte negando ela mesma, porque a arte vinha sempre numa coisa tão ditada, porque nós sabemos que por muito tempo os artistas seguiram regras ditadas pela sociedade, pela igreja, por vários motivos eles seguiam regras da sociedade em que eles viviam. E no dadaísmo eles vêm sendo mais, como a gente diz, afoitos e mostrando a cara de uma forma diferente. E vocês vão produzir esse texto, vocês vão, se forem digitar, salve em PDF e me envie, e se forem escrever à mão, de caneta, por favor, tá? Porque às vezes vocês mandam alguma coisa escrita de lápis, não são todos, alguns eu consigo ler tranquila, mas algumas produções, algumas atividades vocês fazem e escrevem muito clarinho, eu não consigo ler, tá certo? Alguns eu até pedi para passarem a limpo, não lembro se dessa turma, mas acho que não, de outras turmas eu já pedi. E vocês vão produzir essa narrativa. Usem bastante a criatividade, imaginem aí esse artista produzindo, ou o dia da exposição da obra aí, fonte. Imagina você colocar lá exposto uma privada como arte. Então, pode ter um toque de humor sim, na crônica de vocês. Tia, quantas linhas? Não vou determinar a linha. Eu preciso que esse texto tenha começo, meio e fim, que ele seja criativo para que eu gere uma nota para vocês. Nós sabemos que a participação de vocês, o assistir da aula e a atividade entregue, vocês estão contando presença
e pontuação para a soma de notas, tá bom? Então, boa tarde para vocês, realizem a atividade, me enviem. Quem está com a atividade atrasada, por favor, me envie. Dei o prazo de uma semana, cobrei sexta e recebo até amanhã, tá bom? Então, um beijão e tchau, tchau. Qualquer dúvida, no privado de Tia Jaque, tá? Não pergunta no grupo, não posta atividade respondida no grupo, no privado, porque eu tenho uma condição melhor de atender vocês. No grupo vocês conversam, vocês têm outras aulas e termina atrapalhando, tá bom? Então, um beijão e até a próxima aula.